Queridos pais do Senhor Jesus, meu sentimento de gratidão a Deus por mais uma oportunidade que o céu me concede em poder falar a sua palavra. Por gentileza, quem trouxe Bíblia, quem tem o seu exemplar da palavra de Deus, localize o texto no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o 3, versículo de número 1 a seguir. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos pregar e ler e pregar. Pastor Reginaldo Reis, o meu muito obrigado por nos receber nesta casa, por nos receber nesta igreja do Senhor Jesus. Aos obreiros presentes, os que trabalham para o bom andamento desta obra, toda a igreja que está reunida no nome de Cristo. Fazer menção também do Bruno, Marcilei, a Bia, os que me acompanham e me trazem até aqui. Quem achou o texto bíblico, jubile ao Senhor Deus com barulho de glória. Aprendi algumas lições com esse texto, irmãos, e eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. É claro que vocês não são obrigados, mas se quiserem aprender isso aqui comigo, tenho certeza que vai servir de substância e vai te ajudar por alguns dias nessa caminhada. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. Deus fala com Samuel em sonhos. Narrado está: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgaria sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Se assente, por favor, me dê sua atenção. Eu sei que você conhece essa história muito bem. E eu sei que você sabe o que está acontecendo dentro desse contexto teocrático. A ideia de Ofni e Finéias
até tomarem conhecimento do poderio de Deus, de quem Deus é na sua essência e do que Deus pode fazer com este poderio e com esta essência que habita nele. Eles fazem todo tipo de coisas que o Senhor não simplesmente só desagrade, mas, como disse o texto, eles se tornaram execráveis, ou seja, abomináveis. O que eles praticam é um cunho de abominação que Deus procura matá-los. O texto diz que, não que Deus não podia fazer de algo repentino, mas Deus está criando uma ocasião para que isso aconteça de uma forma que toda Israel saiba que é um tratar das mãos de Deus. A história diz que Deus envia um profeta, e a palavra não era manifesta muitas vezes em Israel. A palavra nesses dias era de muita valia. O profeta entrega uma mensagem de cunho exortativo ao sumo sacerdote Eli. Ele ouve aquela mensagem, ele guarda aquela palavra. A ambiência de sacrifício, o ambiente de culto está danificado, está contaminado. Há uma parte da história, e isso aqui me traz um nível de temor, um nível de escândalo, espanto. Eu fico estarrecido com isso. Que Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres na porta do templo. Isso me assusta muito. Qual o nível desse culto? Qual o cheiro dessa fumaça que sobe às narinas de Deus? Eles estão atravessando esse momento caótico na história sacerdotal. Então, quando a história faz menção em dizer que os jovens, estes jovens, o pecado destes jovens, quem? Ofni e Finéias, era muito grande. O pecado deles abominava a Deus. O versículo seguinte diz: sendo, porém, ainda jovem, Samuel. A mesma faixa etária, pode-se dizer, ou talvez da mesma geração, ainda que há uma diferença de 10 anos, eles fazem parte da mesma geração. Aí eu fico vendo o que Samuel faz, como Samuel se comporta e como os filhos do sumo sacerdote se comportam. O exemplo são Ofni e Finéias. A escola que assiste é Samuel. Aí, olha o contraste dentro do mesmo ambiente. Olha a diferença gritante dentro da mesma casa. Uns se tornam abomináveis, outro ouve a voz de Deus. Uns pecam e não se importam com quem está vendo. Outro, no meio da noite, ouve uma voz e levanta para servir. Então, não é porque o ambiente está contaminado que você vai se contaminar. Comecei. Não é porque tem gente que senta do teu lado que leva uma vida ao bel prazer que você vai levar. Não é porque existem pessoas que a gente conhece, que pra gente é o nosso referencial, que a gente viu pregando, viu cantando, viu liderando, viu sendo pastor, quebrou, deu defeito, que a gente vai quebrar e vai dar defeito também. Eu tenho um grito para essa geração nessa noite: você escolhe o que você quer ser no meio desse ambiente. É você quem vai decidir a vida que você vai conduzir dentro do santuário.
Irmãos, eu sinto a revelação da palavra pingar na minha testa nessa noite. E eu sinto de gritar para alguém na palavra: eu te convido para andar comigo no meio dessa geração corrompida. Você pode fechar os olhos e levantar a mão para receber uma porção da palavra. Quem sabe hoje eu não revelo o teu CPF. Quem sabe hoje eu não falo do casamento que você quer ter. Quem sabe hoje eu não conto os teus sonhos. Quem sabe eu não falo das tuas realizações particulares. Mas a palavra está dizendo: vem andar comigo na América. Eu sei que você gosta de dólar. Dólar é bom, eu também gosto. Eu sei que você gosta de carro. Carro é bom, eu também gosto. Eu sei que você gosta de roupa boa. Roupa é boa. Eu também gosto. Mas o céu está dizendo: para de deixar se contaminar por quem não quer ser mais crente. Para de falar o que o mundo está falando lá fora. Para de assistir o que os ímpios estão assistindo lá fora. Para de querer entrar num ambiente de pessoas que eram crentes e deixaram a fé. A vaidade entrou, o mundo entrou, o pecado entrou. E você está olhando para isso, está dizendo: isso é bacana, isso é da hora, isso é legal. Não, está errado. Você está esquecendo de uma coisa: o que você tem um chamado, Samuel. Eu te chamei para ser diferente. Eu gosto do texto, pastor, que o profeta vem e profetiza. E sendo Samuel ainda jovem, servia ao Senhor perante Eli. E não havia visão manifesta. O texto diz que Samuel não conhecia a palavra do Senhor. Deus já chamou Samuel aqui nesse estágio? Sim ou não? Diga não. Deus já chamou? Deus já chamou, sim ou não? Mas ele está servindo. Porque Samuel está dando uma lição. E parece que isso aqui é um tapa na cara da gente. Eu não preciso ser chamado para servir. Eu não preciso de título para servir. Eu não preciso de credencial para servir. Eu não preciso sair em cartaz para servir. Eu não preciso de cargo para servir. Eu não preciso que me adulem para servir. Vai doer, mas vai tratar. Eu não preciso que fiquem me bajulando, bilu, bilu, gospel, para servir. Eu não preciso que as pessoas fiquem implorando, insistindo: serve Deus, vai, por favor, por misericórdia, please, por favor, sirva. Não, Samuel está levantando de manhã cedo, pegando o pano, removendo cinza, o pano de chão, carregando lenha, limpando o sangue que caiu, ajudando no sacrifício, porque tem coração de servo. A profecia está na minha boca. Levanta a mão. Eu profetizo que nessa casa de oração, pastor Reginaldo, Deus não vai levantar cantor, Deus não vai levantar quem tem técnica, Deus não vai levantar quem tem dom, Deus não vai levantar empresário, Deus vai levantar servo. Samuel serve. Ele deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Mas essa ambiência é de glória. Essa ambiência é de virtude. É mística, é espiritual. Quando o sumo sacerdote entra com o incensário na mão, a casa se enche de fumaça. Ele desaparece, mas a glória resplandece. Esse ambiente é um ambiente que a gente ouve a resposta de Deus. É um ambiente de muita coisa, de muita resposta e de coisas de muita valia. Só que nesse ambiente, que é um lugar que Deus pisa, em que está a arca da aliança, tem uma lâmpada que é de Deus, mas se apaga. É porque a gente acha que, pelo fato da gente ser de Deus, da gente ser uma lâmpada acesa, acha que nunca vai vir um momento da escuridão. E quando vem esse momento, nós queremos rejeitar esse estágio da vida. Nós queremos pensar que isso não pode ser real com a gente. Mas eu vim te dizer que por mais que você seja de Deus, que você esteja nesse ambiente sacrossanto,
que você receba uma porção da virtude, que ela permeie sobre você em algum momento da história, haverá noites escuras. Mas e aí, pregador? A crise bateu na minha porta. Bateu. A depressão quis visitar minha alma e quis fazer morada. Quis. A ansiedade me domina e ela não quer sair. As contas acumulam às vezes e eu quero perder a paz que excede o entendimento. Sim, coisas ruins vieram sobre a minha família aqui ou no Brasil. Eu sei que veio. E o que você tem para me dizer? Que você ainda é de Deus. Porque não é porque faltou brilho que a gente deixou de ser de Deus. Não é porque a gente passou no vale que Deus falou não quero mais. Não é porque faltou luz, faltou azeite, às vezes, que Deus descartou a gente e jogou fora. Está na crise, mas é de Deus. Está no vale, mas é de Deus. Entrou no deserto, mas é de Deus. Está passando por perseguição, mas é de Deus. Eu sei que tem calúnia soprando, mas é de Deus. Eu sei que tem tribulação, mas você ainda é de Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado, chacoalha ele, chacoalha ela. Fala para ele com voz de profeta e não me engana não. Fala mesmo, fala. Você ainda é de Deus. Você ainda é de Deus. A voz desce no ambiente. Samuel. Aí Samuel se levanta e dá uma resposta para Eli. Quem está chamando? Quem está chamando? Diga a Deus. Quem está chamando? Para quem ele responde? Eli. Quem está chamando? Para quem ele responde? Por que está dando resposta para Eli? Enquanto deve dar resposta a Deus. Olha o texto. E a palavra não era manifesta a Samuel. E Samuel não conhecia o Senhor. E Samuel ainda era jovem. E eu só dou resposta para os homens a respeito de um chamado que Deus me faz, quando em mim ainda há maturidade e falta conhecimento de Deus. Estou dando resposta para Eli a respeito de um chamado que o céu me faz, porque em mim ainda há imaturidade e eu não tenho conhecimento de Deus. Sabe por que você fica dando resposta para os homens porque canta assim? Porque ainda falta maturidade e falta conhecer mais a Deus. Sabe por que fica dando resposta para as pessoas? Por que você não bebe com a gente depois do trabalho? Por que você acaba o final de semana dentro da igreja e não na balada? Por que você não se veste como as pessoas normais? Por que você gosta de tocar isso, cantar isso? Por que gosta de entrar naquela sala de reunião aos domingos ou aos dias semanais de congregação aqui? Aí você fica dando resposta, você fica tentando explicar, você fica tentando fazer vídeo, você fica tentando solucionar. Eles são carnais, não vão entender. Mas eu vim dar um grito para essa geração: você não deve resposta para carnal, você não deve resposta para falastrão, você não deve resposta para jornalista, você não deve resposta para os homens. Sua resposta tem que ser para Deus. Olha o grito do Espírito na palavra, pastor. Hoje eu vim requerer a minha resposta de alguém. Eu estou chamando alguém para caminhar comigo. Eu estou chamando alguém para pregar a minha palavra. Eu estou chamando alguém para louvar o meu nome. Cadê a resposta da igreja? Eis-me aqui. Deus requer uma resposta. Aquilo que Ele te confiou. Estou pregando para quem tem chamada. Estou pregando para quem enterrou talento. Estou pregando para quem tem ministério excelente, chamada específica. Estou pregando para quem prega, para quem tem dom. Estou pregando para alguém que era profetiza, para quem tinha visão, revelação, hoje não tem mais. E Deus está dizendo: eu quero uma resposta. Feche os olhos. Eu quero uma resposta.
que você vai fazer com isso aí que eu te entreguei? Você responde tanto aos teus familiares, você responde tanto à tua melhor amiga, você responde tanto aos homens, mas cadê a minha resposta? A minha resposta. Chegou a hora da gente responder ao chamado que o céu nos fez. É noite da gente dar resposta para o chamado. Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Deus grita e chama ele para dentro do templo. Vou te ensinar, Samuel, qual será o teu caminho daqui para frente. Ele se levanta e vai para o quarto de Eli. Aqui para mim. Samuel, profeta, juiz e sacerdote. A voz grita e o chama para dentro do templo. Ele se levanta e vai para o quarto de Eli. Você percebeu que ele está indo na direção errada? E eu só caminho na direção errada quando em mim ainda há imaturidade. Eu não tenho conhecimento de quem é Deus. Levante as mãos, feche os olhos. Eu estou cheio da palavra para te dizer isso aqui. Você está caminhando na direção errada até hoje. Você está fazendo o que você quer da tua vida até hoje. O Espírito falou comigo sentado ali. Prega o chamado de Samuel e não prega outra coisa. Você faz o que quer, caminha para onde quer. Você está indo na direção errada. Desculpa, o rolê não é no shopping center. O rolê não é no parque. O rolê não é na Disney. O rolê não é em Orlando. O rolê não é na Times Square. O rolê não é no churrasco. O rolê não é no lugar que você acha chique, elegante. O rolê não é no cinema. O rolê não é na Netflix hoje. Na onde é o rolê, pregador? Na oração. Pra dentro do templo. No lugar da intimidade. Levanta a mão, sustenta a mão. Pingou azeite na minha testa. Eu estou azeitado na palavra para dizer isso aqui para alguém. Deus está pegando na mão de alguém. Desceu uma mão aqui. E a mão de Deus está dizendo: eu vou dar direção para você. Eu vou dar direção para sua casa. Eu vou dar direção para tua família. Eu vou te conduzir ao caminho da espiritualidade. Vai mudar a direção dos teus passos. Ele vai mudar os teus ciclos de amizade. Pela palavra eu vejo portas vão se fechar, mas sou eu mudando a direção. Gente, eu vou arrancar da tua vida, mas sou eu mudando a direção. Pessoas vão embora, mas sou eu mudando a direção. Muita coisa vai acabar, mas sou eu mudando a direção. Eu estou arrepiado de Jesus para dizer isso aqui. A direção será mudada hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Chamou Deus como das outras vezes. Irmãos, Deus está mudando a forma de falar. Olha o texto. E chamou o Senhor como das outras. Está mudando a forma de falar. Deus mudou a forma de falar. Mudou não. Porque Deus não vai alterar o chamado por causa das tuas crises. Deus não vai mudar o chamado por causa da tua imaturidade. Deus não vai mudar o chamado porque você falhou. Deus não vai alterar o chamado porque você quebrou, deu defeito. Me dá um grito para alguém. O chamado ainda é o mesmo. O chamado ainda é o mesmo. Pastor, você não sabe o que eu fiz, nem quero saber. O chamado é o mesmo. Pastor, eu falei mal do meu pastor. Peça perdão para o seu pastor. O chamado ainda é o mesmo.
Pastor, eu fiquei rebelde na minha casa. Deixa a rebeldia se torna obediente. O chamado ainda é o mesmo. Pastor, mas eu pequei contra o corpo. O sangue de Jesus ainda apaga pecado. O chamado ainda é o mesmo. O céu me trouxe para dar um grito para essa geração. O chamado ainda está aí. Agora, se chamou o Senhor como das outras vezes, e Samuel agora não responde mais a Eli, e responde ao Senhor. O que mudou? Deus mudou a forma de falar? Foi Samuel quem mudou a forma de ouvir. Agora está ouvindo com temor, né? Agora está ouvindo com responsabilidade. É Deus falando comigo. Agora está ouvindo e entendendo quem é que está falando. Porque não é Deus que tem que mudar a forma de falar. Porque o Senhor sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso o Senhor não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consultados. Deus não vai mudar a forma de falar. É você quem tem que mudar a forma de ouvir. Não é entrar aqui e sair aqui. Não é ouvir e desprezar. Não é ouvir e achar que a palavra hoje não é contigo, porque é para a igreja hoje. É ouvir e dizer: é Deus falando comigo, eu preciso me posicionar. É Deus falando comigo, eu vou guardar a palavra no coração para não pecar. Porque pode passar céu, pode passar terra, mas esta palavra não passa. É você quem tem que mudar. Eu não vou mudar a forma de falar, mas eu vou te mudar para você ouvir o que é que eu estou falando. Olha a profecia na palavra. Ele vai mudar você. Haverá mudança em você. Ele vai arrancar os comichões do ouvido. Ele vai arrancar a escama dos teus olhos. Você vai ter entendimento das coisas espirituais. Você vai entender o que Paulo diz, que o homem espiritual ele discerne de todos, mas ninguém é discernido. Você vai se tornar um homem espiritual. Ele vai te conduzir, mudar a tua direção, te levar para o caminho da oração, e você será mudado para ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, vem cá. Eu enviei um profeta outro dia aqui. Ele não tem nome não, mas ele tinha uma mensagem. Eu falei que eu vou matar, eu vou desarraigar, eu vou acabar com a casa de Eli. Dos filhos de Eli, netos, bisnetos, na idade varonil, eu corto da terra. Porque o sacerdócio está deteriorado. O povo não é perdoado. Se nem o pastor está crente, como é que o povo vai ser perdoado? Está acontecendo isso. Eles pegam o meu garfo que eu mandei fazer, os meus utensílios, e pegam na gordura que é para mim, mandei separar para mim, e pegam para eles. E eu não estou gostando disso. Está tudo errado aqui. A tesouraria está errado. Vão cantar canto errado. Vão tocar que tocam errado. Vão pregar prega, não prega a verdade. Fica enganando o povo. Está tudo errado. E aí que eu vou matar. Fica com raiva de mim não, é a palavra. E aí Deus? Aí eu fico pensando que Deus está chamando um menino que tem uma ausência de pai e mãe. Esse menino aqui é uma oferta. A mãe e o pai andam e Eucana vem uma vez por ano. Cresceu a túnica, Samuel cresceu. A gente trouxe uma maior. Aí Deus não chama Samuel para falar da ausência paterna e materna dele. Deus não chama Samuel para falar da faculdade que ele quer cursar. Você quer cursar o que, Samuel? Psicologia, pedagogia, direito. Quer ser engenheiro, quer ser arquiteto. O que você quer ser, Samuel? Vou realizar teu sonho. Chama não. Deus não chama Samuel para ver qual é a cor de cabelo que ele quer na Rebeca dele. Fala nada a respeito de Samuel, mas fala muito a respeito do sacerdócio e do povo de Israel. Porque se você entrou aqui achando que o chamado diz respeito a você, se você entrou aqui, se você acha que o chamado é sobre suas vaidades, suas realizações particulares, sobre o ego do pregador que temos de queremos pregar ali, quero pisar ali, queria entrar ali, José Vitor está pregando nos Estados Unidos, bacana, legal. Você acha que o chamado é sobre isso?
O chamado não diz respeito de você. O chamado fala do sacerdócio e do povo que precisa ouvir a voz de Deus. Não entra querendo achar que você vai ser bajulado. Já vou te dar um senso de maturidade. Não entra querendo achar que você vai ser carregado. Você vai carregar peso aqui. Não entra querendo achar que vão gostar da tua cara, vão te odiar. Mas e aí? E aí que o sacerdócio vai ser restabelecido. E o povo vai ouvir a voz de Deus através de você. Não diz respeito de você. Tem dia que você vai precisar de abraço e vai ter que abraçar. Tem dia que você vai precisar de conselho e vai ter que aconselhar. Vão ter dias que você vai precisar de ajuda e vai ter que ajudar. O que é isso, pregador? Chamado, servir a Deus, sacerdócio, profecia. Agora, está me acabando o tempo. Dentro de 2 minutos eu vou concluir isso aqui. Deus está chamando um homem para falar de um outro homem. O homem com quem Deus fala, Deus não fala nada a respeito. Mas o homem de quem Deus fala, ele não fala mais. Vou de novo. Deus chama um homem para falar de um outro homem. O homem com quem Deus fala, ele não fala nada a respeito. E o homem de quem Deus fala, ele não fala mais com ele. Posso dar um tema para a mensagem? Um homem com quem Deus fala e um homem de quem Deus fala. Porque por mais que ele não esteja falando das realizações de Samuel, por mais que ele não esteja falando dos desejos de Samuel, por mais que Samuel não esteja ouvindo nenhuma mensagem de motivação, vou te fazer grande, vou soprar teu nome, tem um rebanho te esperando, vou te dar um cajado, as portas se abriram, não tem nada, mas está falando com ele. Então não queira ser o homem de quem Deus fala. Ore para ser o homem com quem Deus fala. Porque é mais importante do que ele falar de você. Ai, ai, ai. É ele falar com você. Mais importante do que ele te prometer é ele estar falando com você. Porque o homem de quem Deus fala, Deus está dizendo: eu vou exterminar. Só teve Jó, irmão. Em ocasião da Bíblia, ainda que me apareça Moisés, Jó, Samuel, aí não peça misericórdia. Não vou ter misericórdia. Mas com Samuel ele está falando. Com Samuel ele está falando. Não está falando dele, mas está falando com ele. Pode não estar fazendo promessa de coisas boas para ele, mas está falando com ele. O homem de quem Deus fala tem cadeira. O homem de quem Deus fala tem nomenclatura. O homem de quem Deus fala, quando passa no meio da sociedade, os meninos abaixam a cabeça. O homem de quem Deus fala tem nome, tem prole. O homem de quem Deus fala pega o cutelo na mão para imolar o sacrifício. O homem de quem Deus fala tem estola sacerdotal. O homem de quem Deus fala tem urim, tumim no peito. O homem de quem Deus fala tem 12 pedras no peito. O homem de quem Deus fala tem cadeira para sentar. Mas o homem com quem Deus fala tem pano de chão. Um homem com quem Deus fala carrega cinza. Um homem com quem Deus fala lava bacia suja de sangue. Eu estou arrepiado para dizer isso aqui. Nem sempre ele fala com os maiorais. Nem sempre ele fala com quem tem dinheiro. Nem sempre ele fala com quem tem fama. Às vezes ele está falando com o faxineiro da igreja. Às vezes ele está falando com o irmãozinho simples. Mas é com você. De pé na palavra. Adore a Jesus por 30 segundos. Te trouxe aqui hoje porque quero eu falar com vocês. Eu te conduzi a este ambiente sagrado para que você tome conhecimento da minha voz. Eu não te trouxe aqui para falar que vou abrir, ou que vou curar, ou que vou entregar, mas te trouxe para você entender. Eu quero falar com você.
mal e vai. Ei! Irmãos, eu sinto de orar para alguém. Eu passei 2 minutos do horário, vem à frente, eu quero orar por você. A palavra falou com você, demora não. Você precisava ouvir isso aqui. É noite de concerto. Vem. Você é crente, vem. Eu sei que você é crente, mas vem. Vai. Vem. Deus quer te encher, vem. Vem. Isso. Enche, Jesus. Tem uma unção de Deus aqui, pastor. Enche, Jesus. Cura, Jesus. Enche, Jesus. Cura, Jesus. Deus quer usar essa menina aqui terrível na terra. Sérbio, eu ungi a tua voz. Ei, eu quero te dar uma unção. Vai. Voltou. Eu estou te tocando agora. Vou te dar força para voltar às madrugadas. E tu até. Devocional. Eu vejo a palavra devocional. Vai. Deus quer devocional. Itauafas. Irmãos, tem alguém para Jesus? Onde está a primeira vida para confessar Jesus? Cadê a primeira vida para reconciliar? Ou confessá-lo pela primeira vez? Tem alguém para Jesus? Os irmãos aqui podem orar. Fecha os olhos, ora aí. Se lava aí, põe para fora. Ei. Shatawataka. Enche, Jesus. Cura as vidas, Jesus. Restaura aqui, Jesus. Traz sobre nós essa unção de quebrantamento. Existe vida emanando do trono de Deus nessa noite. Recebe virtude, vai, recebe graça, recebe aí, vai, recebe agora, vai, recebe agora, poder, vai, poder, recebe agora, vai, recebe a graça, recebe, vai, unção agora, toca Jesus, toca jejum, tá? Jesus quer que você jejua, tá? Jejum, mais jejum, vai. Olha o fogo de Deus aí. Olha o poder de Deus aí. Olha a unção de Deus aí. Olha a unção de Deus aí. Olha a unção de Deus aí. Recebe agora. Recebe. Seja o nome. Tem Deus na casa. Abre a tua boca para receber. Abre a tua boca para adorar. Recebe o poder de Deus agora. Sinta Deus. Ele está aqui. Ele está aqui.